Bom dia! Na edição de hoje nós trataremos o tema da aprendizagem, utilizando entrevista com pessoas leigas e profissionais reunidas por nossa equipe. A aprendizagem, ela vem sido tratada como um tema principal desde a antiguidade, com o Platão, utilizando a teoria da reminiscência, o método socrático e entre outros. A equipe do Jornal Nacional reuniu especialistas da área de Skinner e Piaget para discutirem entre si e ver o que suas abordagens dizem. Mas antes disso, nós vamos ver o que o cotidiano e o senso comum das pessoas dizem sobre essas abordagens. É com você, entrevistador André. Bom dia, Diogo. Estou aqui com o Gabriel, estudante de Relações Internacionais. Então, Gabriel, o que é que você entende por Skinner? Rapaz, eu já ouvi falar nesse nome, Skinner. Rapaz, entendo que está na área de psicologia, Skin de LOL, gosto muito. O que você entende pela teoria da aprendizagem? Pode ser por Piaget ou Skinner. Com isso em mente, parece que essas não são teorias tão conhecidas pela população. E por isso, trouxemos um especialista em aprendizagem, o Matheus, que é um especialista na teoria de Skinner. Bom dia, Matheus! Bom dia, André. Bom dia também a todos que estão nos acompanhando. É um grande prazer estar com vocês aqui para a gente falar sobre psicologia, né? E tudo que tem de psicologia, a gente gosta de falar. Se tratando do conceito de aprendizagem, existem muitas teorias proeminentes, mas, ao meu ver, a mais proeminente de todas elas, e a que eu amo de coração, é a teoria do famoso Skinner. Eu acho que poucas pessoas já não ouviram falar de Skinner, que ele diz uma abordagem diferente sobre a aprendizagem. Enquanto algumas pessoas falam de aprendizagem pegando um contexto mais de técnicas de ensino, Skinner ele é mais focado em aprendizagem seguindo a questão do reforço. E o que seria basicamente o reforço? O reforço, segundo a definição que nós temos, é basicamente algo que o organismo, o ser vivo, ele gosta. Então, se o organismo ele gosta de comida, comida é um reforçador. No nosso caso mais complexo, se nós gostamos de dinheiro, dinheiro pode ser um reforçador. Skinner ele propôs a seguinte teoria, que se determinados comportamentos fossem reforçados, ou seja, após eu fazê-los, eles fossem reforçados, o organismo fosse recompensado, o organismo ele poderia aprender determinado comportamento. E para isso ele utilizou um aparato que ele mesmo fabricou, chamado de caixa de Skinner, onde ele fez alguns testes com ratos, em que ele pegou um camundongo e colocou dentro de uma caixa, e nessa caixa ele estava privado de alimentação e também de água. Qual era o objetivo disso? Tinha uma barra, uma mini alavanquinha, e se o rato a pressionasse, ele receberia água. Nós sabemos que um rato, por si só, ele não pressiona uma barra. Não é um comportamento que ele tem comumente. Então Skinner, ele provou através da sua teoria que é possível sim ensinar novos comportamentos a partir do reforço. Então para Skinner, nós temos que a aprendizagem é basicamente um resultado de diversos reforçamentos ao longo da sua vida. Então, quando a gente passa agora para um conceito mais educacional de aprendizagem, para Skinner não existe um aluno ruim. Não sei se vocês já assistiram aquele filme do Karate Kid, em que tem um professor Miyagi, e o mestre Miyagi ele fala que não existe aluno ruim, mas o que existe é o professor, bom ou ruim. E no nosso caso, um professor suficientemente disposto a proporcionar um ambiente de reforçamento positivo para aquele organismo, no caso para o aluno, ou não. Bom, Skinner ele também não trabalha só com a ideia de reforço positivo em sua teoria, mas ele também trabalha com a ideia de reforço negativo. O que nós vamos hoje focar aqui no nosso programa, que eu achei por bem de trazer, mais no contexto educacional, familiar, é o aspecto da punição. O que seria uma punição? Basicamente seria, para Skinner, uma coisa que nós adicionamos que é aversiva ao organismo. Um exemplo prático disso que nós vivemos hoje na sociedade é se uma criança faz determinado tipo de comportamento que eu não gosto, seja uma birra ou seja qualquer outra coisa assim que eu não gosto, eu vou colocar uma criança de castigo ou em contextos um pouco mais arcaicos, dar uma surra naquela criança. Com que objetivo? Para que ela pare de fazer aquele comportamento. Isso é eficaz? Não estou dizendo que não é, Skinner também não diz que não é, mas é eficaz até certo ponto. Por quê? Isso funciona à base de medo. Então, só dá para ter medo de uma coisa que, em teoria, eu vejo, daquele que me puniu. Então, a criança, ela só vai deixar de fazer aquele comportamento em minha presença. Ela só vai deixar de fazer birra em minha presença. Ela só vai deixar de fazer determinado comportamento que é ruim em minha presença.
E em termos de eficácia, isso é menos eficaz do que o reforço positivo. Por quê? O que é que o reforço positivo diz? Que aquele comportamento foi aprendido mesmo na minha ausência. Então, para Skinner, diz que o reforço positivo é muito mais eficaz do que o reforço negativo. Sem falar também de diversos outros problemas que o reforço negativo pode causar. Nós vemos aí o exemplo hoje na sociedade de famílias que não falam mais uns com os outros, basicamente fruto de condicionamentos que tiveram na infância. Então, para Skinner, basicamente, um resumo geral da sua teoria, nós somos não fruto de individualidade, porque ele não explora isso. Ele não disse que não tem, mas ele não está preocupado em explorar isso. Mas nós somos fruto do que o grupo nos ensina a ser. Vai nessa! Que absurdo é esse Foram aqui? belas palavras. Pena que nenhuma delas chegaram perto da razão. E quem é você para dizer isso? Eu sou melhor. E você, quem é para contradizer a minha teoria? De que abordagem você é aqui? Eu Isso é sou um da absurdo, melhor, cara. digo, da Piagetiana. Primeiramente, sua teoria é toda uma contradição, amigo. Você fica falando desse negócio de comportamento, de condição. Ele acha que a gente tem o quê? Um robô? Pelo amor de Deus. Outra coisa também. Você também é muito determinista. Fala de empirismo, essas coisas, mas é sempre ambiente? 100%? Isso não faz nem sentido, sem cabimento. Eu achei que eu tinha vindo pra cá pra discutir ciência e não pra falar de porcaria de alguém que ficava analisando molusco. Se afaste. Eu estou aqui, eu vim pra cá no meu ofício, me convidaram pra vir pra cá e tem um maluco desse que aparece vir pra cá. Isso é um absurdo, cara. Quem você pensa que você é? Absurdo nada. Eu tô aqui pra refutar, porque a minha teoria é a melhor. Ah, quem você pensa que é, rapaz? Quem te deu moral pra falar disso? Eu pago minhas contas com o meu trabalho. E aí? E tu é de onde agora pra vir refutar minha teoria aqui? Eu sou do Você me Bessa. respeita. Eu sou do Bessa. E eu sou faixa roxa de karatê, parceiro. Ei, pessoal, para, vamos para a pausa comercial. Voltamos agora do intervalo com o especialista em Piaget, Rafael, após termos conversado com o especialista em Skinner, Matheus. Por favor, agora você está livre para explicar as teorias em relação à aprendizagem. Que, diga-se de passagem, é a melhor possível. Cara, isso é um absurdo, velho. Eu não quero mais vir pra esse programa, não. Passa bem do Pois não venha, sai. Senhor Rafael, por favor, continue sua explicação sobre a teoria piagetiana. Sim, eu vou falar sobre Piaget e ele tem uma teoria muito diferente de Skinner, justamente por ele ter sido formado em biologia, então você vê que ele tem algumas vertentes mais biológicas na sua teoria, você vê que tem adaptação e muitos conceitos de Darwin, e assim, pode parecer que eu estou refutando o nosso Matheus, que apareceu aqui no programa, mas assim, durante a formação acadêmica que eu tive, eu percebo que assim, existem muitas refutações no ambiente e também, enfim, tem escolas que ascendem, outras que caem, mas eu não sou uma pessoa de brigar e também sou totalmente comum na minha profissão, sou muito calmo, então assim, sem complicações para mim. Vou trazer a teoria para vocês de forma bem esclarecida. Primeiramente, a gente pode dizer que Piaget, ele traz essa ideia mais do indivíduo também como presença ali no meio do desenvolvimento, ou seja, ele acaba já sendo meio diferente de Skinner, que fala do ambiente como condicionamento do indivíduo. Então a gente percebe que, Piaget, ele traz o indivíduo como um ser ativo no seu desenvolvimento, diferente de Skinner, que traz mais a ideia de passividade. Você pode realmente ser influenciado pelo meio, isso é um fato, mas você também se desenvolve por você, por sua, vamos dizer, sua adaptação. Então, só nesse esquema, nessa ideia dele, você percebe que ele é construtivista, porque ele traz o conceito dos dois, do ambiente e do indivíduo. E esses dois estão unidos na questão do desenvolvimento e do aprendizado. E além disso, com as ideias biológicas dele, ele também traz o conceito da inteligência, que para ele é realmente algo da biologia, e também a origem da inteligência é motora. Ou seja, existe o pensamento antes da linguagem e a formação de esquemas desde bebê. Nós nascemos, a gente já formaliza esquemas na nossa cabeça. E a junção desses esquemas forma as estruturas. E quando eu falo de estrutura,
realmente é bom lembrar até de um pilar, por exemplo, um pilar que já está meio antigo e começam a surgir outros novos pilares para sustentar aquela estrutura. Então, as estruturas mais antigas auxiliam na formação das mais novas. E assim a gente meio que consegue quase como se fosse um ciclo, um quebra-cabeça que vai se montando e aí a gente fica nesse processo de formação de várias estruturas na nossa cabeça. E voltando para essa questão da inteligência, Piaget ele aborda um contexto meio diferente do que seria o normativo, em que a gente acredita que a inteligência seria algo mais relacionado ao QI humano e ele não coloca muito essa posição. Para Piaget, a inteligência seria algo muito mais voltado para a capacidade de adaptação, ou seja, uma capacidade de desenvolvimento próprio que é universal, ou seja, todo mundo tem essa capacidade e todo mundo pode se desenvolver. E seria justamente nesse contexto de universalidade que ele aborda essa questão das funções invariantes, funções que, por sua vez, não variam em nenhum indivíduo, seria algo meio que uma função que todos nós temos, e se constituem basicamente duas funções, que seria a assimilação e a acomodação, que são funções que surgem, que acabam vindo na nossa mente justamente quando assimilamos novas informações, quando elas vêm para a gente. E a assimilação seria justamente a informação nova se juntando com uma velha. Nesse contexto a gente pode falar da questão da estrutura, em que uma estrutura velha auxilia a mais nova, e a acomodação, que é o oposto, seria as informações velhas se juntando com as informações novas. E nesse contexto a gente também pode falar que existe um looping na teoria dele, já que você assimila a informação, você acomoda e depois você se equilibra, mas depois você se desequilibra novamente, vem uma informação nova, então você nunca vai estar num constante estado de equilibração, sempre vai ter alguma coisa que vai acabar quebrando esse equilíbrio. E a gente também pode falar dessa questão que o equilíbrio seria a junção do desenvolvimento e da aprendizagem. Eles estão diretamente relacionados e com isso a cognição ela impulsiona nosso desenvolvimento. Além disso, a gente também pode falar dos estágios humanos, que são divididos em 4 estágios: o sensório-motor, o pré-operacional, as operações concretas e as operações formais. Seriam justamente esses estágios que você desenvolve ao longo das fases da vida, mas que você só consegue avançar se você consegue desenvolver o anterior. Não tem como você ir pulando de uma forma meio que acelerada e enfreada. Você precisa desenvolver cada um deles. E, além disso, existe essa questão do maturacionismo, que vai muito para a questão de Skinner, e como a cognição humana ela é mais quantitativa do que qualitativa. Ou seja, para Piaget, nós não somos totalmente maturacionistas, nós somos diferentes dos animais, e por causa disso não dependemos tanto da natureza. Não sei se está claro o meu raciocínio, o meu desenvolvimento. Não, sim, eu estou conseguindo compreender toda a sua explicação. Agora me diga, o que é que chega a motivar nossas ações? Olha, Piaget é um cara muito fofinho. Você até pode ver algumas imagens dele no Google. Ele, enfim, sempre pareceu uma pessoa muito gente boa e, como diria o bom velhinho, é o afeto que serve de motor para nossas ações. E nesse contexto é bem interessante. Nesse contexto a gente vê justamente essa questão de que, para ele, no contexto educacional, as instituições devem justamente apelar para os interesses dos alunos. Com base nas contribuições de Matheus e Rafael, a equipe do Jornal Nacional decidiu consultar os próprios Skinner e Piaget para saber suas visões acerca das falas dos especialistas. Skinner, qual a sua opinião sobre as falas de Matheus e Rafael acerca de sua teoria? Nada a comentar? Muito bem. Agora nós veremos a versão de Piaget acerca das falas dos dois especialistas. Piaget, o que você achou das falas de Matheus e Rafael acerca de sua teoria? Seu silêncio ensurdecedor. Apesar dos problemas técnicos, a equipe do Jornal Nacional torce para que todos tenham entendido as teorias de Piaget e de Skinner. Muito obrigado e bom dia.